Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. Olá, meus amigos, sejam abençoados, sejam a própria bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês que creem nele, vocês têm o direito de ser a própria bênção, a própria fonte, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E falar em ser a própria bênção, antes de a gente ser a própria bênção, a gente tem que ser livre da maldição, não é? Como uma pessoa maldita pode ser a própria bênção. Ela tem que primeiro se libertar do seu mundo de mentira, da sua enganação, do pecado e todo o inferno que esse mundo se nos apresenta. Então ela tem que ser livre desse mundo para poder entrar no mundo de Deus, o mundo da fé, o reino de Deus, o reino da vida, o reino da paz, o reino da alegria, o reino dos céus. Então, isso é possível, mas a primeira pessoa tem que se libertar do reino das trevas. E por falar em se libertar do reino das trevas, eu não sei se você chegou a assistir no meu Facebook, você pode encontrar no YouTube também, as imagens e a conversa que o bispo Adilson teve com o Gilberto. O Gilberto é um rapaz que estava possuído por uma entidade e, segundo a própria entidade, uma legião, a legião era mais do que um espírito imundo, mas era uma legião, quer dizer, milhares de espíritos imundos, eram os guias da sua cabeça. O Gilberto, então, viveu um período de libertação. Ele teve um período de libertação. Mas antes de nós vermos esse período de libertação, antes de nós vermos o novo Gilberto, vamos ver o velho Gilberto, que nós deixamos aí no Facebook e muita gente, quase 10 milhões de pessoas já assistiram esse vídeo. Vamos assistir também apenas uns trechos das imagens, por favor. Estão em quantos aí? 7 mil. Então é uma legião. Você é o chefe? Veja as mãos. Isso é importante verificar, porque ele não tinha consciência do que estava acontecendo com ele. Às vezes a pessoa é consciente, e quando ela é consciente, é mais complicado. Mas quando ela fica inconsciente, quando ela é totalmente tomada pelos espíritos, quando ela se entrega ou é possuída, digamos assim, pelos espíritos imundos, então a pessoa fica completamente apagada. Então, eu queria que você soubesse que quando uma pessoa está possuída por uma entidade como essa, como entidades como essa, ela é capaz de matar, ela é capaz de roubar, ela é capaz de qualquer coisa, inclusive se matar. Então, por favor, repare bem os gestos, as mãos e a forma como ele fala, rindo, debochando do ser humano, da criatura humana. Por favor, pode seguir em frente. Você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Você é o cabeça? É eu que comando a pioenta desse homem. E há quanto tempo você está com ele? Desde o ventre da mãe dele. Por quê? O que um bebê tem a ver com isso? Por que você entra na vida de um ser humano já desde o ventre materno?
O que é mais sagrado para o homem lá em cima? Não é a alma. Pois é, eu venho buscar ela desde o ventre para me levar para o meu reino. Quer dizer que toda vez que uma criança é gerada, já começa a haver uma disputa. Já eu trabalho com aquilo que eles não podem ver. O que eles não podem ver? A alma. É isso que você quer? É isso que nos fortalece. É a única forma de ferir o homem grande. A única forma de ferir a Deus é tocando nas almas. O bem mais precioso dele, a criação mais preciosa. Mas tem gente que acha que o bem maior dela é a casa que ela tem, é o carro, é a conta no banco. Isso aí passa, isso fica. A alma, Ela prevalece. e você já levou muitas almas? Tem tantas gritando lá embaixo para esse povo que não acredita. Quer dizer que é lá embaixo? Seu homem, deixa eu fazer aqui. Você já viu alguma alma gritando aqui em cima? É lá embaixo. Aquele geme com as dificuldades que a gente coloca. Mas lá embaixo, É diferente, ela é fogo em cima de fogo. quando a pessoa sai do corpo, da matéria, separa a alma do corpo, então a sociedade fica atrás do corpo. É todo mundo querendo ligar para parente, falar onde é que vai ser o velório, o corpo vai ser velado aonde, o sepultamento vai ser aonde. Todo mundo está atrás do corpo. Vocês não? Não, isso é pó dessa terra. Vocês estão o quê? Queremos almas. Mas e aí, como é que é essa divisão? Como é que você sabe qual é a sua? Se a pessoa caiu morta, caiu dura ali na rua, atropelada agora e morreu, como é que vai saber que é a sua? É aquele nome lá, se alguém morrer nesse terá vida eterna, seu homem. O chefe dessas entidades todas já diz, quando a pessoa morre, se ela morre em Jesus, se ela tem a sua fé no Senhor Jesus, se ela conservou a sua comunhão com Deus, se ela viveu de acordo com a vontade do Senhor Jesus, segundo a sua palavra, então a sua alma vai direto para Deus, direto para Deus. Mas quando a pessoa morre sem Jesus, então ela desce. Ela vai para o lugar onde as demais almas que rejeitaram a misericórdia de Deus, a compaixão, elas vão. Então, minha amiga, por favor, meu caro amigo, essas imagens são muito fortes, são autênticas, não teve corte, não teve edição, tem aí a imagem nua e crua, mas eu queria que você observasse, agora mesmo, você está vendo as mãos dele? Ele caiu de joelhos sozinho. Não foi o bispo Adilson que falou, fique de joelho, não. Quando o bispo Adilson perguntou, e a pessoa morreu, o que acontece? Como é que você sabe que é de Deus quando não é de Deus? Aí, antes de mencionar, ele nem fala o nome de Jesus. Ele ignora o nome de Jesus, mas aquele nome que está lá em cima, porque no altar tem o nome Jesus Cristo é o Senhor. Então ele diz, aquele nome que está lá em cima, aquelas pessoas que morrem nele são dele, mas aqueles que não morrem nele são nossas, é as almas. Vamos assistir novamente, vamos continuar assistindo esse texto. Se morrer naquele nome ali, é isso? Terá vida eterna. Por isso você se dobrou para ele? É o que esse povo aí não sabe. Eles não têm noção o quanto aquele homem lá em cima é precioso.
Você gostaria de ter uma chance com aquele homem ali? Eu daria a minha vida para poder estar aqui. Levanta a cabeça dele. Você se arrepende? Você viu que a pergunta que o bispo fez, você se arrepende? Aí o espírito imundo diz, eu daria a minha vida. E então ele colocou a cabeça no altar. Eu daria a minha vida para poder estar aqui, quer dizer, estar no altar. Vamos continuar. Você se arrepende? Eu já estou condenado, seu homem. Não tem jeito. Não, então eu luto para levar aquelas almas. Mas se tivesse jeito? Eu daria a minha vida. Para ele? Para ele. Tem gente, eles aqui têm oportunidade, tem gente que não quer dar, não. Mas eu trabalho na cabeça deles. Você não quer que eles deem a vida para ele, não? Não. Eu quero que eles gemem comigo lá embaixo. É aquele, eu vou, mas não vou sozinho. Você era um anjo. Você já morou lá? É tão lindo. Esses não sabem o que estão perdendo. Mas eu não posso fazer nada. Você morou lá? Sim, seu homem. Foi expulso? Sim, foi. Eu não quero saber da religião, se ele gosta ou não gosta dos meus chifres. Eu vim buscar. E se eles não fizerem um pacto com o homem grande, eu vou levar. Que eles não sabem o quanto descolar a alma dessa carne podre que eles carregam sobre os esqueletos deles. O que vai vir buscar eles? Tem gente que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de Bíblia, de fanatismo. Quando elas veem você, qual a reação delas? Socorro, meu Deus! Mas aí não tem jeito. Geme. Lá no inferno eles estão gritando? Muito. 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 Tem gente de igreja lá? Oh, tem muito. Tem gente que frequentava, conhecia a Bíblia, lia a Bíblia? Tem pastores lá embaixo gritando: ah, meu Deus, me dá a oportunidade. A oportunidade deles era aqui. Tem ex-pastores lá. Tá vendo só? Então, tem gente que quando vem na Igreja Universal, eu não gosto daquela oração não, que é uma gritaria, as pessoas gritando, os demônios gritando. Então não queira ir para o inferno, porque isso aqui, essa gritaria não é nada. Então, vocês viram a manifestação do Gilberto, ele possuído por uma legião de demônios, espíritos imundos. Ele então se expressou dessa forma. Agora você vai ver o novo Gilberto. Agora você vai vê-lo consciente, você vai vê-lo livre, liberto e cheio do Espírito Santo. Vamos assisti-lo, por favor. Eu perdi trabalho importantes porque eu dependia do trabalho para poder sustentar a mim, né? Naquela época eu morava de aluguel. Vícios, né? Como cocaína, maconha, crack. Eu tive vício das bebidas, entendeu? Eu era viciado em cachaça, em todos os tipos de bebida de dose. Eu tive vício, cigarro, eu fumei por um período de 12 anos. Eu já estava quase pensando em me suicidar, mas eu não tinha essa coragem de suicidar. Então eu decidi a recorrer a uma pessoa que poderia me ajudar, que era uma outra força maior. E eu dobrei os meus joelhos e fiz uma oração a Deus. E falei com ele que eu não tinha força eu era tão insignificante que eu não tinha força de tirar nem a minha vida. Que eu queria largar a droga, não tinha força, eu queria largar a bebida, não tinha força, eu queria largar o cigarro, eu não tinha força para largar. E aí, passaram uns 2 dias depois, eu estava assistindo a Record, rede de televisão, e eu ouvi um chamado, uma programação da Igreja Universal. E nesse chamado, aquilo me impactou, me chamou a atenção.
me chamou a atenção porque ali havia um homem dizendo que tinha saída. E aquilo me deu força, me deu ânimo. Eu tomei uma decisão, eu vou chegar lá. Porque se isso é verdade, isso tem que acontecer comigo. E foi até então que eu cheguei à Igreja Universal. Eu consegui chegar até lá. Mas detalhe, para mim chegar até a Igreja Universal, teve luta, teve guerra. Porque eu tinha uma bicicleta, o pneu furou. E da onde eu morava, do bairro onde eu morava até chegar à igreja, era longe, uma distância longe, que a igreja era no centro da cidade. E o bairro era afastado. Naquele momento, eu voltei para casa e peguei umas moedas para pagar a lotação. E aquele dinheiro, eu não me lembro o que aconteceu, mas ele desapareceu do meu bolso. Eram umas moedas. Eu perdi aquele dinheiro. Então eu decidi, eu vou a pé. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal, numa sexta-feira. Mas eu sentado ali, eu olhei para o altar. E no altar estava escrito assim, Jesus Cristo é o Senhor. Eu olhei e falei assim, poxa, aqui tem um Senhor. E do lado do altar, ali, do lado não, assim, em frente ao altar, tinha uma cruz vazia. E eu já estava acostumado a ver a cruz cheia, né, com o Cristo lá, né, pregado na cruz. E eu fiquei admirado, a cruz vazia. Então aquilo eu fiquei impactado. Falei assim, mas... E aí sim começou a reunião de 7h30. O pastor chegou perto de mim. Ele falou comigo, eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou comigo assim, ô jovem, eu te vi aqui hoje? Eu falei com ele, não senhor, é a minha primeira vez que eu estou vindo aqui. Ele falou assim, eu posso fazer uma oração pelo senhor? Eu falei, posso. Eu falei, pode. Ele colocou a mão na minha cabeça e ele disse assim, em o nome do Senhor Jesus, foi a única coisa que eu escutei. Em o nome do Senhor Jesus, eu apaguei. Foi aí eu tinha passado mal. Depois eu voltei a si. Foi que ele falou comigo assim, no final da reunião, se você quiser se ver livre desse mal que te acompanha, ele apontou o dedo para o nome do Senhor Jesus e falou assim, se alia com aquele ali, que só ele pode te livrar disso. Eu voltei para minha casa e naquela mesma sexta-feira, eu peguei um cigarro e fumei um cigarro. E retornei no domingo à casa de Deus, manifestei de novo. Aquela entidade, ela foi mandada embora, ela foi expulsa, mas voltei para casa, tornei a fumar de novo. Então, eu voltei nas reuniões de libertações mais uma vez e eu manifestava. Eu passei um sufoco, porque eu vivia dentro da igreja, eu participava das reuniões, eu era dizimista. Eu devolvi o dízimo. E o meu dízimo, ele era igual, a oferta era igual ao dízimo. Eu estava ali fiel, mas só que o meu fiel era só no dízimo, porque na prática mesmo da palavra, eu não estava praticando. Eu deixei de orar, eu deixei de jejuar, eu não tinha força mais nem para orar, nem para jejuar, depois que eu comecei a praticar a pornografia. E foi aí que eu caí. E aí um dia eu abri o coração, quando eu cheguei numa reunião de sexta-feira, eu falei, meu Deus, hoje é tudo ou nada, porque eu não quero mais sair daqui com esse mal na minha vida não. Ou ele sai daqui ou eu saio de uma vez por toda da presença do Senhor. Ou ele sai do meu corpo, da minha vida, ou eu saio da presença do Senhor. E nessa sexta-feira eu cheguei. Era o bispo Adilson. Ele foi fazer uma reunião na catedral lá da minha cidade. E a cidade de Betim, na catedral de Betim. E ele pegou e pediu. Falou assim, vocês que já se envolveram com as entidades, mas não foi vocês que foi lá passar pano, limpar o centro, não. Mas vocês mesmo que trabalhou, que desenvolveu, vem aqui na frente. Eu me lembro como se fosse hoje, quando tinha muita gente, então essas pessoas estavam impedindo eu de chegar na frente. Então eu fui por baixo. Eu passei por baixo dos braços das pessoas ali e fui. Eu me lembro que o bispo Adilson, ele olhou dentro dos meus olhos e falou para mim assim, olha dentro dos meus olhos. E apontou o dedo para mim e falou comigo assim, o chefe da cabeça dele manifesta aí agora. Estão em quantos aí? 7.000. Então é
é uma legião, você é o chefe? Quem é o mais forte dessa legião? Eu mesmo, seu homem. Eu só me lembro que eu acordei, aquele peso que eu estava carregando tinha saído de mim. Eu estava leve, eu estava feliz, eu estava sorrindo, o meu semblante mudou. E eu saí dali revoltado, eu desci revoltado e falei, eu nunca mais vou manifestar. Eu coloquei dentro de mim, você nunca mais vai tomar posse do meu corpo, nunca mais você vai, tomar posse da minha vida. Aí eu comecei a orar, comecei a jejuar, eu comecei a fazer propósito com Deus, eu comecei a participar mais das reuniões. Eu ouvi falar da Fogueira Santa, porque eu já estava na igreja, eu já sabia da Fogueira Santa. Então eu falei, olha, só tem uma forma desses encostos, essas entidades não voltar mais no meu corpo. Porque eu já vinha participando das reuniões de quarta-feira, né, na busca do Espírito Santo, e o bispo sempre falava, você tem que receber o Espírito Santo, porque liberto é aquele que tem o Espírito Santo. Então eu coloquei toda a minha força na Fogueira Santa de Israel. E eu peguei tudo o que eu tinha, material, tudo, e peguei a minha vida. Porque Deus, eu sei pelo meu entendimento que eu gostei dele, Ele não quer dinheiro. Ele quer a minha vida, era a minha vida que Ele me pedia. Só que eu não queria abrir mão no início da minha vida. Eu queria ainda ficar no prazer. Mas era decidido, era vida ou morte. Ou eu me entrego para o Senhor dos Senhores, ou eu vou ter que servir o diabo, eu vou ter que servir a Baal há muitos anos, pro resto da minha vida. Não é isso que eu quero. Então eu fui para a Fogueira Santa, eu vendi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha eu vendi tudo. Tudo. Eu subi ao altar, entreguei. Depois de eu ter descido do altar, naquele dia, eu lembro que eu desci diferente, porque eu desci mais forte. Só que eu não desci batizado com o Espírito Santo, não. Eu entreguei a minha vida ali. Quando eu cheguei em casa, nós fomos orar. Eu tinha perguntado a Deus, depois que eu desci da Fogueira Santa, eu comecei a perguntar a Ele o que Ele queria de mim. Meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Espírito Santo, me fala, o que eu não te entreguei ainda, por o Senhor não ter me batizado? Porque eu entreguei toda a minha vida, então tem algo que eu não te entreguei. E Ele me disse, eu quero a sua mente. Eu quero a sua mente. E eu fiquei um período pensando, para que Ele quer a minha mente? Por que Ele quer a minha mente? Fiquei sem saber, sem entender. Eu cheguei, ajoelhei e falei, meu Deus, o Senhor pediu a minha mente. O Senhor pediu o meu intelecto. Então Ele eu te entrego. Eu entrego todos os meus pensamentos, eu te entrego tudo o que eu tenho, tudo o que eu quero ser, o que eu sou hoje, o que eu quero ser, o que eu pretendo ser lá na frente, meu Pai. Eu entrego tudo em Tuas mãos, tudo. Toma o meu intelecto. Seja o governador da minha mente. Naquela hora, aquilo foi glorioso porque eu senti paz. Veio uma paz dentro de mim, uma paz interior, uma paz, ela é inexplicável. Ela é tão inexplicável que eu comecei a adorá-lo, eu comecei a buscá-lo com mais fervor. Ali eu não senti nada, porque naquele momento a única certeza que veio no meu intelecto não foi no ouvido, como um dia uma entidade falou comigo, foi aqui, no intelecto. Ele falou assim, olha, acabou pro diabo, eu estou contigo. Eu peguei e falei, meu Deus, eu comecei a adorá-lo, sabe? Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu comecei a buscá-lo com mais fervor e naquela noite eu não dormi. Eu não dormi porque eu queria falar de Jesus, eu queria falar para as pessoas o que me aconteceu. E no outro dia eu levantei, eu olhei para minha esposa e falei com ela assim, nossa, eu vou para a igreja que eu vou evangelizar. Ela falou, calma, mas hoje não é nem dia de evangelização. Eu falei assim, não, vamos que eu tenho que evangelizar. Olha,
ela notou a diferença em mim. Ela falou comigo assim, você está com um semblante diferente. Você está diferente. Eu falei assim, olha, Deus, Ele é comigo. Ela falou, por que você sabe que Ele é com você? Eu falei assim, porque eu sou com Ele. Essa é a certeza que eu tenho, porque agora eu sou com Ele, sabe? É isso que eu sei. Então, foi glorioso, é magnífico. Eu recebi o Espírito Santo. Hoje eu sou um homem casado, né? Hoje tenho um bom relacionamento, um bom casamento, tenho uma mulher de Deus. Hoje eu sou uma pessoa liberta, né? Sou batizado com o Espírito Santo, tenho uma boa família, né? Hoje eu me dou bem com os meus irmãos, me dou bem com a minha mãe. Todos os meus pedidos, eu não peço a Deus nada, eu não peço carro, não peço moto, não peço bens materiais, eu não peço Ele loja, dinheiro, mansões, não. O que eu peço a Deus é espiritual, que Ele nunca deixe eu sair do altar. É isso que eu peço a Ele. Porque se eu pedir a Deus um carro, uma moto, se eu pedir a Ele uma casa, que eu pedir a Ele rios de dinheiro, ou que eu venha ter sucesso na vida financeiramente, eu vou estar limitado. Ele vai acrescentar paulatinamente. Não preciso de pedir a Ele, não. Por isso hoje eu estou aqui, para contar o meu testemunho. Fabuloso o testemunho do Gilberto, né? Muito bacana, muito, muito bacana, porque mostra a força do diabo na vida de uma pessoa, de um ser humano, e mostra o poder do Espírito Santo na vida desse homem. Olha só, o antes e o depois. Viu, minha amiga e meu amigo? Você está vendo por que tanta gente tem estado dentro das igrejas? Tantas pessoas louvam a Deus, mas têm as suas vidas amarradas, literalmente falando. Amarradas, mas confessando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando é tudo. Por que isso? Aí as pessoas perguntam, mas por quê? Ele também perguntou, meu Deus, eu te dei tudo, tudo que eu tinha, eu vendi tudo, coloquei no altar. O que o Senhor quer mais de mim? E o Espírito Santo falou, eu quero a tua mente, o seu intelecto. E é isso que Deus quer. Porque Deus quer a alma da gente. Então, enquanto a pessoa não entregar a sua alma, enquanto a pessoa não se render, enquanto ela não colocar toda a sua mente, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o teu entendimento. Quer dizer, tudo, 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 tudo. Tudo, 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 não deixa espaço a mais nada. Então a pessoa tem que se entregar literalmente corpo, alma e espírito. E a oferta de sacrifício tem que representar o tudo da vida da pessoa, da mente dela também, o coração, a alma. Se não for, por maior que seja a soma de dinheiro, não tem nenhuma valia para Deus. Essa é a realidade. Então as pessoas às vezes colocam grandes somas no altar, mas continuam dominando, gerenciando a mente. E Deus não quer isso. Deus quer ser o primeiro na sua vida, minha amiga, meu amigo. Jesus disse isso. Jesus disse isso. Não andeis ansiosos pelo que vai comer, pelo que vai vestir, onde vai morar. Não andeis ansiosos por nada. Se há alguma coisa que você tem que fazer, é primeiro buscai o reino de Deus. Quer dizer, Jesus reinando dentro de você, reinando na sua mente. E todas essas coisas vão ser naturalmente acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas? O que você quer? O que você quer na vida? O que você quer de Deus? Ele vai te dar na hora certa, no momento exato, além do que você está imaginando. Mas primeiro tem que ser o reino de Deus e a sua justiça. Então, eu queria até, inclusive,
fazer aqui um convite especial para as pessoas que estão entre o lá e cá, um pé lá, outro cá, pessoas que estão divididas, pessoas que estão com a mente dividida. São pessoas que não chovem, não molham. Sabe como é que é? Então, são pessoas indefinidas. Você, amiga e amigo, quer definir a sua vida? Nesta sexta-feira, eu convido você, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e 8 da noite, a fazer um desafio com Deus. Nós estaremos aqui, eu estarei pessoalmente, ao meio-dia, nessa sexta-feira, aqui no Templo de Salomão, nesse grande dia D. Venha fazer um desafio com Deus, venha prová-lo, venha provar suas promessas, a sua palavra. Olha o que Jesus fala. Ele disse: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então muitas pessoas vão à igreja, mas não vão a Jesus. Então elas continuam cansadas e oprimidas. Está vendo a diferença entre você ser da fé e ser religiosa? Está vendo a diferença? Uma coisa é você ir na igreja, uma coisa é você ir no templo, outra coisa é você ir a Jesus diretamente. São duas coisas completamente diferentes. É claro que você não vai encontrar com Deus no meio da rua, mas você pode ter certeza, se você vem na Igreja Universal, no Templo de Salomão, por exemplo, se você vem com sede, você vem disposto a tudo ou nada, você vem para definir a sua vida, decidir a sua vida, determinar a sua vida, e você faz uma prova com Deus, você faz uma prova a Jesus, você diz assim: Senhor, eu vim aqui porque eu não tinha outro lugar, mas eu vim aqui buscar a Ti. Eu estou cansado, eu estou oprimido, eu estou desesperado, eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu estou a ponto de dar um tiro na cabeça. E eu quero ver se o Senhor é verdadeiro. Eu vim aqui para provar isso. Porque se eu sair daqui da mesma forma como eu estava vivendo, eu vou me matar. Faça um teste, minha amiga e meu amigo. Esta sexta-feira, ao meio-dia, nós estaremos com vocês aqui no Templo de Salomão para ajudar, junto com o Bispo Renato, fazer com que você venha tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua vida. Tá bom? Nós vamos assistir mais testemunhos de pessoas que tomaram uma decisão e fizeram um pacto com Deus, um desafio, provaram a Deus. E olha a vida delas hoje. Você vai ver o antes e o depois, tal e qual o Gilberto Barbosa. Vamos assistir, por favor. A depressão ainda é um assunto delicado para a maioria das pessoas, principalmente para quem passa ou já passou por momentos obscuros provocados. E o fracasso na vida do empresário Paulo Moraes, de 49 anos, iniciou quando a depressão bateu na sua porta. Com o meu trabalho estava indo tudo bem, né? Muitas pessoas, muitos clientes, muitos carros. E conheci uma pessoa no qual me apaixonei, no qual vim a namorar, firmei o noivado e pretensão de casar. Só que aconteceu alguns problemas e houve um rompimento, e nesse rompimento, sem que houvesse uma chance de retorno, houve em mim uma depressão, uma tristeza muito grande. Eu me embriagava muito, eu bebia muito, eu dei muita decepção para o meu pai e para minha mãe. Essa situação, ela foi se agravando de tal maneira que eu não conseguia mais trabalhar. Muitas vezes eu fechava a porta da funilaria, sentava no chão, começava a chorar, rolava de chorar, chorava, até não ter mais lágrima. Mas essa tristeza, ela me atingiu de tal maneira
que eu só pensava em matar, em morrer. A tristeza era muito grande. Perdi tudo, tive que abandonar todas as coisas e voltar para a casa dos meus pais. A humilhação foi maior. E eu ouvi do meu pai que eu tinha que voltar para Deus, voltar da onde que eu tinha caído, que a Bíblia diz assim, para a gente ver da onde que a gente tinha caído, né? Então, na mente do meu pai, eu tinha que voltar para a mesma igreja da onde que eu tinha saído. E voltei para a igreja, eu passei por umas 2 ou 3 denominações antes, né? Até que voltei para a denominação da onde que era o meu pai. Lá tocava no coral, lá cantava no coral e tocava na banda, né? E muitas vezes fiz reunião com os jovens, abria culto, tudo, mas a tristeza continuava. A depressão era muito grande. Eu não me sentia em condições de estar diante de ninguém na igreja, de cantar, de louvar, e uma vida totalmente vazia e arrasada. Essa era a minha revolta, essa era a minha tristeza. Ela era pessoal e só minha, ninguém sabia. Não havia pregação de sacrifício nessa igreja, mas sim de dízimo, de oferta. E muitas vezes que a gente ouvia falar de sacrifício, era uma conversa ou outra isolada, como criticando a fé das pessoas na Igreja Universal. Uma noite, né, eu estava com insônia, e eu, passando os canais, eu vi muitos testemunhos de pessoas bem-sucedidas, pessoas que tiveram um encontro com Deus. E eu me perguntava, por que não comigo também? Se aconteceu com ela, tem que acontecer comigo. E uma vez eu parei, olhei e falei, eu vou lá. E era uma época de fogueira santa, porque estava passando uns trechos assim na televisão e falava-se sobre fogueira santa. Eu ouvia falar sobre a fogueira santa e me chamava a atenção porque era um desafio. Era algo que eu não imaginava em fazer, não imaginava mesmo. Então eu peguei o carro do meu irmão emprestado, que se fosse meu aquele carro, naquele dia ele tinha ficado no altar. Mas com pouco de oferta que eu tinha, eu fui para a igreja, e eu me lembro que foi lá em Santa Amaro. Então eu cheguei disposto a passar no altar, disposto. E eu falei para Deus, Deus, ou o Senhor muda a minha vida, ou o Senhor me mata. Por quê? Isso que eu tenho não é vida, é um lixo de vida, e eu não aceito mais. Foi muito nítido, uma voz falando dentro de mim, do lado, que eu estava fazendo com Deus era muito sério, que eu ia morrer no altar. E eu falei, pois bem, que morra lá no altar, mas eu não quero mais essa vida. Eu subi no altar, deixei minha oferta. Quando eu desci aquelas escadas e notei que a depressão tinha sumido. Após participar da Fogueira Santa, pedi para Deus orientação, pedi para Deus discernimento. E me veio essa ideia de abrir uma loja com produtos para marcenarias. Então eu trabalho hoje com uma loja de tintas e ferragens. Começou bem pequeno, começou na onde que era essa funilaria. E nós fomos mudamos para a avenida, até o ponto de estar no salão de 750 metros quadrados. Nós compramos também uma loja de EPI, mas houve essa junção, então lá eu vendo tanto material para marcenaria como EPI. E depois, com trabalhar no tempo, nós vimos uma oportunidade de montar uma fábrica de portas em alumínio para o mercado moveleiro. Tudo aquilo que Deus Ele me empresta para mim ter, e quando Ele pede, eu ponho no altar. Eu já sacrifiquei dia de trabalho, mês de trabalho, faturamento do mês, máquina, carros no altar, já foram vários, mais de 12 importado, carro nacional. Hoje eu moro bem num condomínio de casa, que é nosso também, está totalmente quitado. O altar não me deve nada, muito pelo contrário, a minha alma é eternamente grata a esse Deus, e tudo é dele.
O altar me deu família, o altar me deu condições de viajar, de ir para o exterior. Eu já fui para Israel, minha esposa também. Viajamos pelo Brasil já em lugares maravilhosos. Nós temos condição de dar aos nossos filhos uma boa escola. Nós temos condição de morar bem, de comer bem, de usufruir do bem e do melhor dessa terra. O maior patrimônio que eu tenho hoje é a fé. Esse é o meu maior patrimônio. É a fé que eu ensino para os meus filhos. Eu falo de Deus para os meus filhos como quem viveu sem Deus muitos anos. E falo para eles como quem vive com Deus há 20 anos. A diferença é grande. A Fogueira Santa é um momento de fé. De fé. É um momento que Deus nos chama para a gente provar a nossa fé. E eu aprendi a provar a minha fé, a me provar também. E eu aprendi que tudo está no altar. Os momentos difíceis revelam a real condição de cada pessoa. Muitos aparentavam estar fortes, mas quando surgiu a tempestade, desabaram. E descobriram que possuíam uma fé pirata, que quando mais precisaram, não funcionou. Faltou-lhes a verdadeira fé, a fé sobrenatural. Essa está acima dos problemas, sobrepõe a tudo que se vê e se sustenta na palavra de Deus. Mas o que fazer para conquistar essa fé inabalável? Você irá aprender nesta quarta-feira como obtê-la, numa reunião dedicada ao ensinamento da palavra e à busca ao Espírito Santo. A Escola da Fé Inteligente, 15 horas e às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma Universal. Meu nome é Denis Teixeira, tenho 30 anos, sou de Caçapava, interior de São Paulo, engenheiro mecânico, e ouvi muita coisa sobre a igreja. Via muitas notícias na TV, os jornais, né? A mídia sempre tem muita coisa. Então, tinha cenas dos pastores saindo com sacos que falavam que era dinheiro. Eu acreditava que as pessoas que frequentavam a igreja eram pessoas que não tinham muita instrução, né? Que acreditavam que eram facilmente influenciadas, né? Acreditavam em tudo que qualquer pessoa falasse para elas, elas estavam acreditando. Os testemunhos, as coisas que a gente via que era tudo combinado, a pessoa manifestar esse tipo de coisa, acreditava que tudo era combinado. A pessoa era paga para ir lá e fazer isso. Jamais pisaria na igreja, até porque também eu era católico, né? Praticante. A minha família toda é católica, então eu ia na igreja e era aquele que, não, eu sou católico, apostólico romano e não vou sair daqui. Não me apoiava nisso, não, eu sou católico, sempre fui, minha família toda é, então é esse que é o certo. Eles estão errados. Então o que eu estou fazendo, o que eu estou seguindo é o que está certo. É isso que eu acreditava. Vivia doente, tinha vários problemas, rinite, sinusite, tinha desmaios também, eu desmaiava, vira e mexe eu desmaiava. Fiz vários exames e não acusava nada nos exames, então eu vivia uma vida derrotada. Quando eu comecei a ler a Bíblia e ver, que eu falei, não é possível, tem alguma coisa que está errada. Porque eu tô vindo, eu tô rezando, né? Eu tô buscando aqui e não tô vendo diferença, não tá acontecendo nada, não tá mudando. Eu tenho que aceitar isso? Era estranho, porque se tá falando ali que Jesus curou, que Ele tem o poder, Ele é o Filho de Deus, Ele pode fazer tudo, tudo é possível, por que não estava acontecendo nada? Alguma coisa estava errada, alguma coisa eu estava fazendo de errado, ou não sei. Eu comecei a questionar, tentar entender o que estava acontecendo. Eu fui convidado para ir à Igreja Universal. Então eu fui para conhecer, mas eu fui com aquele preconceito, eu ia porque a pessoa me convidou. E na época eu cheguei, mas eu ficava de olho aberto, eu não participava de verdade, né? Eu fui porque fui convidado e fui para ver. A pessoa falou que era para eu ir, para eu acompanhar, que eu ia gostar, que era bom, que esses problemas também iam acabar. Eu gostei, eu achei legal, achei que não ia gostar, que eu ia sair de lá e nunca mais ia voltar, mas alguma coisa diferente aconteceu, eu me senti bem, não senti repulsa de lá, muito pelo contrário, eu quis conhecer, entender melhor. Tudo que falava, quando cheguei lá era o contrário, não era ninguém, você não está sendo roubado, ninguém é ladrão, você não está sendo obrigado a fazer nada. Outro ponto, porque o pastor falava e batia com o que estava na Bíblia, né? Eu chegava a conferir isso também. Então naquele dia eu me decidi, falei, não, é aqui que eu vou ficar. Porque é aqui que está falando o que está de acordo com a Bíblia, é aqui que eu estou me sentindo bem,
aqui que eu estou vendo que tem algo diferente. E o pastor falava do Espírito Santo, que você tem que receber o Espírito Santo. Eu queria entender o que era o Espírito Santo, porque para mim o Espírito Santo era a pomba que veio sobre Jesus e acabou. Eu achava que era isso, eu não tinha noção do que era o Espírito Santo. Indo nas reuniões, eu aprendi como buscar o Espírito Santo, o que eu tinha que fazer para agradar a Deus, por que eu precisava tanto do Espírito Santo. Eu entendi o que era o Espírito Santo. Eu entendi que o Espírito Santo é essencial. Ele é Deus. É o próprio Senhor Jesus dentro de nós. Ele que vai dar força para a gente vencer tudo que estiver acontecendo. Ele que vai nos sustentar em meio aos desertos que nós vamos enfrentar durante a nossa vida. Eu orava, meditava na palavra, buscava de madrugada, fazia propósitos. Então isso foi me ajudando a me aproximar mais de Deus, até que eu recebi o Espírito Santo. Tenho lutas, tenho guerras, sim, mas dificuldades, mas com o Espírito Santo a gente consegue essa mudança. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho uma família abençoada, minha esposa, um casamento, meus filhos. Nós somos uma família feliz, nós temos essa paz, a gente tem uma convivência muito legal, muito boa. Desmaios acabaram, todos os desmaios, não tive mais problema nenhum com o desmaio, então fui curado completamente. Então eu vejo que eu era completamente cego, né? Que a gente, quando não tem o Espírito Santo, o diabo cega a gente, nós ficamos completamente cegos, surdos, né? Nós não temos noção nenhuma, a gente se deixa levar por tudo que as pessoas falam. Então isso mostra que eu era completamente ignorante. Não é porque eu tinha uma formação, um estudo que eu sabia. Aquilo não me ajudou em nada. O que me ajudou foi aquele homem que eu tanto critiquei, aquela instituição que eu não queria nem chegar perto, nem passar na frente da porta dela. Aquilo me ajudou. Então hoje eu agradeço muito a Deus por isso, por ter tido essa oportunidade. Eu queria pedir perdão para o bispo e todos os pastores por tanto que eu critiquei, que eu falei mal para as outras pessoas, que eu criticava tanto os membros da igreja. Pedir perdão para todos, pedir desculpa porque eu não tinha noção do que eu estava falando, eu não sabia o que era, eu não conhecia, eu não podia falar sem conhecer. Se não fossem as notícias, as fake news, eu teria chegado antes à igreja, teria conhecido Jesus antes, então a minha vida estaria mais à frente, eu estaria bem melhor hoje. Então, gostaria de convidar todos que ainda têm esse preconceito contra a igreja, que acham que todos são ladrões, que ninguém faz nada se não for por interesse, vem ver como Jesus chamou. Se você vir e fizer um desafio com Deus, se obedecer, você vai ver o que vai acontecer. Deus vai honrar. Graças a Deus. Está vendo? Está vendo? Quantas pessoas nesse momento estão gemendo por conta do preconceito. Porque o preconceito é a cegueira espiritual. A pessoa tem que ver, tem que avaliar, pesar, que é a fé inteligente, né? A fé inteligente remete a gente a pensar, a raciocinar, a avaliar e então decidir o que a gente quer. Vamos usar essa fé inteligente, vamos orar, vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. Senhor Espírito Santo, o Senhor conhece muito bem esta pessoa que, diante dos testemunhos do Gilberto, do Paulo, do Denis, se identificaram com o passado deles, porque é o seu presente de dor, aflição, miséria, humilhação, medo do presente, medo do futuro. Eles tinham problemas diferentes, mas tinham algo em comum: decisão.
eles estavam decididos a te conhecer, decididos a te buscar e decididos a receberem o teu Espírito. Por isso, meu Pai, hoje, estes homens estão casados, saudáveis, bem-sucedidos, felizes, mas, sobretudo, eles têm certeza de que o Senhor é com eles, porque eles são contigo. Certeza da salvação, certeza que os problemas que ainda não foram resolvidos serão resolvidos. Os sonhos que ainda não foram realizados serão realizados, tudo ao seu tempo, sem afobação, sem ansiedade, sem depressão, sem medo. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, dá um sinal para esta pessoa agora, que está pensando na morte, que está com uma dor terrível, os medicamentos não surtem efeito. Este homem que está condenado a anos de prisão, meu amigo, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão de Deus chega à sua vida agora. Assim eu determino, como profeta do Deus vivo, o Espírito Santo visita você agora, que está em casa, no carro, no trabalho, no hospital, no presídio, não importa o lugar. Seja você famoso ou anônimo, pobre ou rico, bom ou mal, a boa mão do nosso Deus chega à sua vida, como chegou na vida do Gilberto, do Paulo, do Denis. Chega agora. Coloque as mãos sobre o seu peito, uma mão sobre a minha mão e a outra sobre o seu peito. Faça uma pressão e diga: todo mal da minha mente, do meu coração e do meu corpo, diga: saia! E não volte nunca mais. Respire profundo, levante a cabeça, se possível, olhe para os céus. Ah, meu amigo, Deus está aí com você. Renda-se a Ele. Diga: meu Deus, o Senhor me livrou da morte. Não era para eu estar vivo. Diante de tudo que eu já sofri, por tudo que eu já passei, acidentes, ameaças, o Senhor me livrou da morte, para que eu ouvisse a Tua palavra que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui eu estou. Diga para Ele: aqui estou, Senhor, me entrego a Ti, vou voltar à Tua casa, vou Te buscar como nunca antes, como diz as Escrituras Sagradas. Meu Pai, consagra esta água como um ponto de contato, desperte a fé dos que creem e traga a paz, a segurança e a coragem para ir para o altar e entregar toda a sua vida a Ti, para que o Senhor os transforme ainda nesta semana, começando nesta sexta-feira e concluindo domingo, quando Ele subirá no Teu altar. Participemos juntos, pois Deus ouviu e respondeu a nossa oração. Beba. Já não peça mais nada, só agradeça. Diga para Ele: Senhor Espírito Santo, obrigado por me dar a fé. Obrigado por me dar acesso à Tua palavra, à Bíblia Sagrada, a este livro sagrado, e por me permitir chegar à Tua casa. Meu Deus, acampe os Teus anjos para trazer esta pessoa. Nós sabemos que os encostos usarão pessoas, circunstâncias, para tentá-los, impedi-los de chegar aqui ao templo ou ao templo da Universal nessa sexta-feira. Mas desde já eu os repreendo, porque eles chegarão e Te conhecerão. Receba o abraço de Deus e você que crer, diga amém. Perceba, amigo, a paz de Deus aí, apesar dos problemas dentro de você. Perceba uma força para lutar e uma coragem para obedecer a palavra de Deus e ir para o altar. O Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.
Você já sentiu sua vida arruinada, como se gafanhotos tivessem comido todas as folhas verdes e que o que sobrou está seco, instável e frágil? Muitas pessoas têm vivido assim, e talvez seja você. Você pode se perguntar se há futuro para você. E nós dizemos sim, há futuro para você e pode ser melhor do que jamais imaginou. Agora peguem as jarras, encham e as levem para o anfitrião. É verdade mesmo que o vinho acabou? Não consigo acreditar em tamanho revés. Com licença. Sirva ao oficial do rei. Que alívio. Só podia estar brincando. Estou impressionado. Todo homem põe primeiro o vinho bom. E depois que todos já beberam bastante, serve o inferior. Mas você guardou até agora o melhor vinho. A sua vida pode ser transformada. Basta você permitir que o Senhor Jesus entre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. O Senhor Jesus pode transformar qualquer situação de ruína em bênçãos para você e para a sua família. Os 6 domingos da transformação na vigília do Espírito Santo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo para recolher o pouco da água do poço do solo sagrado. Neste domingo, então, às 18 horas, na vigília do Espírito Santo. Neste propósito da transformação por meio do batismo com o Espírito Santo. Chegue cedo e traga a sua Bíblia, porque Deus começará a partir dele, quando você terminar a sua. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda, não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda.